Jair Bolsonaro que se cuide com os seus amiguinhos do baixo clero, conviveu com eles 28 anos lá na Câmara, e também com os amiguinhos do Centrão. Toda a mídia já especula que a anulação das injustas condenações do ex-presidente Lula, com a recuperação dos seus direitos políticos e a possibilidade dele ser candidato à presidência em 2022, pode implodir a base de apoio do capetão no meio desses profissas da política, que não tem ideologia, tem interesses. Como estampou no título o jornal O Globo de sexta-feira, dia 12, volta de Lula abala apoio a presidente no baixo clero. A matéria desmonta a bravata, dita aí por alguns centristas, de que o neofascista gostaria da polarização com o petista. Mentira. Deputados ouvidos pelo Globo temem que ficar contra Lula seja um suicídio eleitoral no ano que vem. Isso são eles que dizem. O maior temor, segundo a reportagem, afetaria várias raposas políticas, principalmente do Nordeste. Mesmo se o petista não conseguisse eleger presidente, os deputados preveem que seu apoio será definidor nas eleições para o Congresso Nacional, como um relevante cabo eleitoral, informa o jornal. O deputado Wildo Rocha, por exemplo, do MDB do Maranhão, relatou ao jornal que teve acesso a pesquisas recentes em que Lula ultrapassa 70% de preferência do eleitorado no estado do Maranhão. Para ele, a partir de julho do ano próximo, Bolsonaro terá muito menos apelo eleitoral para os deputados do que Lula, que deve articular alianças com prefeitos e candidatos nos estados. Sendo candidato, ele consegue neutralizar alguns deputados no Maranhão, inclusive atuais aliados de Bolsonaro, afirmou o deputado. Outro depoimento emblemático, curiosíssimo, é do deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, tucano, da Paraíba. Ele afirma que, no estado, a decisão que tornou Lula elegível diminui muito a chance de matar o terceira via, do tal centro. Eu conversei com alguns prefeitos do sertão e nesses municípios não tem nem graça. Lula vai tomar conta de tudo, ele é muito forte e, sobretudo, com esse cenário do fim do auxílio, Lula traz muita força. E ele me deixou até atordoado, porque para quem queria construir uma terceira via, praticamente não tem mais espaço, disse o deputado. O jornal cita ainda o camaleônico senador Ciro Nogueira, do Piauí, ele é o chefão do PP, que disse ter ficado surpreendido com o discurso de Lula na semana passada. Para ele, o expoente das esquerdas, o líder petista, está em forma. O cacique do Centrão teme abalos nas alianças no próximo ano. O jornal o Globo aponta quais seriam os possíveis novos lances no tabuleiro político. Aspas, a expectativa dos deputados das bancadas do Nordeste é que o Centrão siga, por enquanto, na base do governo, demonstrando fidelidade em votações. À medida que a eleição se aproximar, porém, colar a sua imagem à de Bolsonaro pode se tornar cada vez menos desejável para quem quer se reeleger. As composições políticas com o PT voltariam a ganhar força, dizem esses parlamentares. E o próprio partido, o próprio PT, poderia crescer. A volta de Lula ao páreo eleitoral deve aumentar a pressão para que Bolsonaro crie programas sociais para tentar substituir o Bolsa Família, medida que pode ainda aumentar sua popularidade, mas que desagrada o Deus mercado. No mesmo rumo, o jornal Folha de São Paulo, de sábado, afirmou que a volta de Lula ameaça a união do Centrão em torno de Bolsonaro para 2022. Segundo a reportagem, líderes de partidos que apoiam o governo apostam que o grupo vai se desintegrar na eleição e prevêem acenos ao petista. O jornal dá mais detalhes da possível orquestração que coloca em risco o plano do presidente Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido, de contar com o apoio integral da sua nova base aliada ao seu projeto de reeleição. Conhecido pelo pragmatismo e pelo senso de oportunidade, o Centrão, que é um bloco formado por PP, PL, Republicanos, Solidariedade, PTB, PSD, PROS, PSC, Avante, Patriota, começou a fazer nessa semana projeções sobre o cenário eleitoral após a decisão
do ministro Fachin. A aposta de dirigentes das legendas é de que dificilmente esse bloco partidário se manterá unido no próximo ano em torno do presidente Bolsonaro. A avaliação é de que, embora Bolsonaro largue na frente por ter o controle da máquina federal, da máquina pública, Lula é um nome muito competitivo que ameaça o favoritismo do chefe do executivo. Segundo caciques do Centrão, diante da possibilidade de uma disputa polarizada, a tendência é que as siglas sigam na base aliada nesse ano, mas façam acenos políticos tanto para Bolsonaro como para Lula. Os desembarques só deveriam ocorrer no ano que vem. Segundo os cálculos da Folha, 5 legendas do Centrão tendem a apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro, de imediato. PTB, PP, PSC, Patriota e Republicanos. Já os partidos com mais probabilidade de apoiar um adversário do presidente e deixar a base aliada são o PROS, o Avante e o Solidariedade. Nas eleições de 2018, nenhum deles apoiou Jair Bolsonaro. Os 2 primeiros se aliaram a candidatos de oposição de esquerda, Fernando Haddad e a Ciro Gomes, do PDT, respectivamente. Já o PL e o PSD ainda são considerados como incógnitos, ainda vai demandar mais um tempinho. O apoio deles, segundo integrantes das legendas, vai depender dos acordos para as disputas estaduais e do desempenho dos presidenciáveis nas pesquisas de intenção de voto. Em caráter reservado, porém, membros das legendas não descartam romper com Bolsonaro, dessas 2 legendas. Ou seja, a volta do Lula vai bagunçar o tabuleiro político.